isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não trabalham, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste cuida de cada uma delas. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Até aqui a palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo está diante de um assunto muito atual, talvez sempre foi atual para cada época. Por que estáis ansiosos? E aqui ele usa algumas figuras para meditação. A primeira figura ele usa das aves. E ele aplica a palavra observai. Observai as aves. Significa fazer julgamento. Faça um julgamento como as aves vivem. Fixe os olhos nelas e observem como elas existem, como elas subsistem. Preste atenção às aves. Vejam, elas não têm celeiros próprios, elas não trabalham, mas observem como elas são livres e como elas são felizes. Mas elas não têm essa preocupação. E ele vai avante, usa outro sinônimo, a palavra espiar. Analisar, analisa as aves e observe elas. Veja como elas se alimentam e vejam como elas se vestem. Tanto a alimentação como a vestimenta, assim como a criação, vem de Deus. Ou seja, Deus é o Criador e o sustentador. Essa é a lição principal que Jesus quer mostrar para todos que ali estão e para todos nós que estamos vivendo hoje. Deus é que comanda desde o início até o fim. Então ele diz, observai. A segunda palavra-chave é a palavra considerai. Ao mesmo que você dizer raciocine, cuide, cogite, olhai e respeitai ou ruminai. Essas são algumas palavras sinônimas para a palavra considerai, né? E nessa palavra considerar ele usa um outro elemento. Aliás, alguns elementos. Umas gramas rasteiras, que é que ele chama lírios. Tive a chance de ver alguns lá no Ceará. Eles florescem ao atardecer e alguns ao amanhecer. Mas quando o sol vai esquentando, as flores murcham e ali não brotam mais aquelas flores, ou seja, aquelas flores não continuam vivendo, elas morrem. Naquele tempo, essas pequenas plantas eram usadas para fazer, ou seja, aquecer, fazer fogo, para assar pães. Então eles juntavam e secavam, e à medida que eles iam necessitando, eles usavam para que ali aquele forno fosse aquecido. E aqui, tanto numa ilustração das aves como dos lírios,
Ele usa a argumentação do menor para o maior. Está dizendo que Deus cuida do menor e está dizendo também que Deus cuida do maior. Quem é o maior aqui? Está falando do ser humano. Não valei vós muito mais do que elas? Então Deus mostra aqui o seu cuidado para com aquelas aves que duram pouco tempo. Mas nesse tempo pouco, elas são cuidadas de uma maneira tão especial, de maneira tal que não falta o alimento. Você não vê aves mortas por fome aqui e acolá, você não vê. A não ser por algum inseticida, fungicida, ou coisas que as pessoas usam em lavoura, ou alguma doença natural, mas não é por falta de alimento. Elas têm sempre comida. Você observa a goiabeira, ela flora no seu tempo normal e dá o seu fruto no seu tempo normal, mas ainda dá a sua frutificação fora do seu tempo normal. Ou seja, uma colheita entre safra. E ela não é tão quanto a primeira, como a original mesmo, que é na época, mas tem algumas, e ali serve para aquelas aves se alimentarem. E assim são outras dezenas de plantas que Deus usa para alimentar aquelas aves. As aves têm uma capacidade de enxergar tão fantástico que é capaz de detectar as colorações. E ela vê uma planta frutífera ali, ela nota se tem fruto maduro por causa da coloração. E às vezes a diferença é pouca, mas elas conseguem ver. E ali elas se aproximam e se alimentam. E aqui o Senhor Jesus está mostrando que Deus criou as aves e Deus criou o alimento para nutrir as aves. Ou seja, Deus é o criador e o sustentador. Quem não sabe disso, ou quem está aprendendo sobre isso, são os homens ali que ele está ensinando. Os homens não sabem muita coisa a respeito disso. E ele está usando essa figura comparativa para mostrar que Deus cuida dos homens também, sendo esses de maior valor do que as aves, questão de durabilidade e a questão de valor intrínseco na própria pessoa. O ser humano é criado diferente das aves. As aves foram criadas pela palavra, os homens foram criados a partir da criação. Deus soprou em suas narinas, ou seja, Deus colocou ali a parte espiritual, a parte que não perece. Então Deus dá atenção ali para aquelas aves, para que o retorno do ensino recaia sobre os homens, ao ponto deles meditarem e compreenderem que são cuidados por Deus. Mas eles precisam acreditar e se inclinar sobre essa verdade, ao ponto de descansar. A ideia do homem, né, que ele vai parar de trabalhar ou deixar de trabalhar porque vai cair do céu. Não. Ele está dizendo que Deus vai dar os meios. Mesmo diante de tudo quanto o homem tem, ele tem dificuldade de fixar os olhos em Deus, em saber que Deus é o mantenedor de tudo. A pessoa pode ter a boa terra e o bom arado, mas Deus é que fornece a luz, é Deus que fornece a chuva, ou seja, as chuvas, de tal forma que tudo está originado em Deus. Deus criou e Deus é o sustentador. Mas os homens, nós precisamos aprender isso, para que venhamos descansar ao ponto de não estarmos ansiosos nem preocupados. E aí ele vai usar a figura do corpo. Quem é mais importante? São as vestes ou o corpo? Ele está dizendo, é mais importante o corpo do que as vestes. Ou seja, é mais importante o homem do que as aves. E por último ele vai falar dos lírios. Esses lírios que nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Sendo esses lírios de uma duração tão pequena,
hoje existe e amanhã é lançado no forno. Pouco tempo dura, mas mesmo assim Deus veste cada um deles com uma roupagem especial que nem mesmo Salomão vestiu. Aqui ele está usando uma figura contrastante para mostrar que Deus veste muito mais o ser humano do que as aves. E ele coloca: não valeis vós muito mais do que elas, homens de pequena fé. Então essa é uma verdade que Jesus Cristo está ali aplicando, usando essas duas figuras, as aves, e pedindo às pessoas para observar. Observe, para que vocês aprendam. Quando vocês, saírem por aí, observando, vendo elas, observai. Lembre-se que foi Deus que criou, mas lembre-se também que é Deus que está alimentando. Aí ele usa a palavra considerai. Considerai agora. Olhai, ruminai. Preste bem atenção, matute. Olhe para os lírios e veja, observem, como eles se vestem tão bem. Mas foi o Pai Celeste que vestiu cada um deles. Que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mostrando que aquela árvore que existe hoje e amanhã lançada no forno, mesmo nesse tempo pequeno, Deus também tem um cuidado muito especial com elas. Isso mostra o cuidado especial que Deus tem com cada um de nós. E que ele conclui, de certa forma aqui, dizendo: por mais preocupado que você esteja, você não pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida, aumentar os seus dias, aumentar a sua longevidade. Tudo está nas mãos de Deus. Você pode ter todo o cuidado possível, mas acima desse cuidado, ou seja, dentro desse cuidado, guiando esse cuidado, está Deus. Por isso você ou eu chegamos onde chegamos, ou vamos chegar onde iremos chegar, mediante a direção, a permissão e o cuidado de Deus. Porque sem esse cuidado de Deus, os demais cuidados não funcionam. Que Deus nos abençoe.